Então, minha opinião, se eu vou adquirir uma arma de fogo de uso restrito e eu só posso ter uma, eu vou buscar uma arma de fogo que me atenda à necessidade do porte. Se eu vou adquirir um armamento pensando em porte, eu vou estar preocupado com capacidade de dissimulação, ou seja, quanto menor esse armamento, mais fácil será para dissimular o seu porte. Porém, eu vou levar em consideração um outro fator, que é a minha capacidade de fogo, ou seja, capacidade de munição, quantidade de munições no carregador e energia balística, o aproveitamento da energia balística desse calibre no momento da defesa. Se eu pegar uma pistola muito pequenininha, vai ser excelente para porte dissimulado, porém na hora do saque vai ser um desespero para eu catar essa pistola, empunhar essa pistola da forma correta e reagir, vai ser mais difícil. Uma pistola de bolso, por exemplo, né? Eu ainda corro o risco, dependendo do grau de estresse, essa pistola não estiver no coldre, de enfiar a mão no bolso e efetuar um tiro acidental e acertar minha perna. Tá? Então, é uma solução de compromisso. Tamanho, tá? Dimensões com capacidade de fogo. Então, dentro da minha experiência, dentro daquilo que eu acredito, se eu só pudesse adquirir uma arma de fogo de uso restrito, eu buscaria uma arma que me atendesse à minha necessidade de porte, mesmo que eu não tenha intenção de portá-la. Porque, em havendo a necessidade, né, eu teria a opção de portar ou não. Se eu comprar uma arma de fogo grande demais, pensando única e exclusivamente em defesa residencial, e um dia surgir a necessidade de portar uma arma, a minha ferramenta não vai ser adequada à minha necessidade. Tá? Lembrando que é mais fácil você ter uma arma que atenda às suas necessidades do que, em havendo a necessidade, você ter que começar um processo para transferir aquela arma de uso restrito para outra pessoa e poder adquirir uma arma que atenda à sua necessidade de porte. Como a praça só pode ter uma arma de uso restrito, se ela por algum motivo vislumbrar a necessidade de adquirir outra arma de uso restrito, primeiro ela tem que transferir a arma dela, a arma que ela já tem, para poder iniciar um processo de aquisição de uma nova arma. Mas vamos lá, oficiais hoje podem ter duas armas de uso restrito. Quais armas ou quais calibres adquirir? Nossas normas das Forças Armadas nos possibilitam a aquisição de armas, no caso do revólver, até o calibre 357 Magnum. 44 Magnum, 454, esses calibres não são permitidos para a gente. E no caso das pistolas, nós temos o calibre 9 por 19 mm, 40 Smith Wesson e o 45 ACP. Esse é o nosso universo prefeito de escolha. Tá? Então, eu não vou falar aqui de revólver, já tem um vídeo no canal falando sobre as vantagens e desvantagens de revólver e pistola. Fica aí a critério a aquisição desse tipo de armamento. Eu, se não houvesse essa questão de limitação de quantidade de armas, eu gostaria muito de ter um 357 Magnum para mim, porque é um calibre que te proporciona uma energia balística fantástica e te dá uma possibilidade de treinar com munição 38. O calibre 38 especial, ele serve para ele pode ser disparado no 357 Magnum. Então, para mim, em termos de revólver, se eu tivesse essa possibilidade, eu teria um 357 Magnum pelas vantagens que eu já mencionei anteriormente. Mas dentro do contexto das pistolas, nós temos os calibres 9 por 19, 40 e 45. Eu não vou entrar aqui na novela de qual é o melhor calibre, 9, 40, 45. Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha. Quem acompanha o meu canal já sabe qual é a minha escolha, qual é a minha preferência, o calibre 9 mm. Mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer a seguinte, para propor a seguinte reflexão. Eu tenho um amigo, um irmão de armas, o Mota, que ele tem a seguinte ideia, que ele defende o seguinte conceito. Ele é defensor da ideia de se ter calibres diferentes. Então, por exemplo, ele vai ter uma pistola 40 e uma 45. Ele prefere calibres maiores, né? 40, 45. Qual é a ideia por trás disso? Se por uma razão faltar munição 40 no mercado, ele vai ter munição 45, ele vai se safar. Ou vice-versa, né? Se faltar munição 45 no mercado, mas ele vai ter a 40 e ele vai se safar.
É a ideia que ele defende. Eu, particularmente, defendo o oposto. Eu sou defensor da ideia de se ter duas armas no mesmo calibre. Qual a vantagem por trás disso? A probabilidade de você não ter munições no mercado, hoje ela é baixa. Né? A probabilidade, apesar que nós só temos um fabricante, né? Uma opção de compra, que é a CBC, mas eu diria que a probabilidade hoje da CBC parar de fabricar um calibre como 45 ou 40 ela é baixa. Mas vamos considerar que por uma demanda internacional, de guerra ou o que quer que seja, a CBC parou de fabricar e disponibilizar algum tipo de munição. Vamos lá, qual é a munição hoje adotada pelas Forças Armadas Brasileiras? 9mm. Qual é a munição adotada pelo mundo afora? Qual o calibre de arma curta mais adotado pelo mundo afora? É o 9mm. Então, para a CBC parar de fabricar 9mm é porque realmente acabou o mundo. Então, não preciso nem me preocupar com calibre, com arma de defesa. O mundo acabou, então não se discute. 40. O 40 ele é adotado pelas polícias brasileiras. A maioria das polícias brasileiras adota o 40. Já tem polícia mudando para o 9, mas esse é um processo lento, acredito que ainda demore um pouco. Então, considerando que a CBC fosse parar de fabricar algum calibre, entre o 40 e o 45, eu aposto as minhas fichas que a CBC iria parar de fabricar o 45 primeiro. Então vamos lá. O que é mais provável de acontecer, ou onde eu encontro uma maior probabilidade de ocorrência? É na falta de munição porque a CBC parou de fabricar ou uma avaria de um armamento meu? Eu diria que a maior probabilidade está em um armamento meu apresentar uma avaria. Se eu tenho duas pistolas no mesmo calibre e uma das pistolas sofre avaria, eu tenho a outra, ou seja, quem tem dois tem um. Se eu tenho munição 9mm, a munição 9mm que serve para esta, serve para esta. E no caso específico aqui do meu exemplo, que foram as minhas escolhas, eu tenho a G19 e a G17. O carregador da G17 serve para a G19. Então, além de aproveitar a munição, eu aproveito o carregador. Se a minha 17 desse problema, eu poderia usar os carregadores dela na 19. E se fosse o contrário, se a G19 desse problema, eu poderia utilizar as munições da 19 nos carregadores da G17. Então, aqui eu tenho realmente uma questão de duplicidade. Uma questão até de backup, vamos dizer assim. Então, em caso de problema em uma das pistolas, eu tenho a outra para me cobrir. Já seguindo lá o conceito lá do meu amigo Mota, calibres diferentes. Se a minha 40 der problema e eu não tiver munição de 45, então eu perdi as duas pistolas. Eu fiquei desarmado, vamos dizer assim. Então é só um adendo aqui ao nosso vídeo. Não quero dizer que a minha opinião é a melhor do que a do Mota ou vice-versa. É só um tema que eu proponho aí para reflexão. Quem quiser colocar os seus comentários aí no vídeo, coloque. É sempre válido para a gente debater e chegar a novas conclusões. Se eu posso ter duas armas de uso restrito para defesa, para porte, quais armas e quais calibres escolher? Escolho duas armas no mesmo calibre? Escolho uma pistola e um revólver? Ou escolho armas em calibres diferentes? Tá? Além da questão do calibre, eu ainda sou defensor de uma outra questão, que é eu poder empregar os carregadores da minha pistola maior na pistola menor. Já que eu vou ter duas pistolas, né, eu optei para mim uma pistola maior, considerando aí o contexto de defesa residencial, e uma pistola menor, considerando o contexto do porte de simulado. Muito embora, como eu já falei anteriormente, seja possível portar tanto uma quanto a outra de forma dissimulada, mas eu entendo que a G19 ela é mais adequada para o porte dissimulado do que a G17. Mas, voltando, eu tanto posso empregar as munições da 17 na 19, que é o mesmo calibre, são o mesmo calibre, 9mm, como eu posso empregar os carregadores. Eu estou falando aqui, dando exemplo das pistolas Glock, que no caso são as minhas pistolas, mas pegando aí no caso da indústria nacional, pistola Imbel, a pistola GCMD1 9mm, que inclusive nós temos um vídeo no canal sobre ela. O carregador da GCMD1 9mm serve para SC MD1 9mm, que seria a Xodó. No caso da 40, a MD7 ou a TC MD6 ou GC MD6, né? Calibre 40,
com chassi polímero, você pode utilizar esse carregador na SCM-D2, que é a xodó para calibre 40. Então, o conceito ele pode ser adotado tanto no caso de armas importadas quanto no caso de armas nacionais. Você aproveitar os carregadores nas maiores e nas menores. Então, no caso das armas da Taurus, a Taurus está com alguns lançamentos aí no mercado. Você tem no caso das pistolas Hammer, não estão ainda todas disponíveis, mas, por exemplo, calibre 40, você tem a TH40 e a THC40, ou TH40C, agora não me fugiu. Mas o carregador da maior serve para menor. No caso da Striker, já existe a TS9 no mercado. Em breve a Taurus vai botar aí a TS9C ou TSC9. Enfim, ou seja, os carregadores da maior vão servir para menor. Então o conceito é esse, é você ter pistolas no mesmo calibre, o conceito que eu particularmente defendo, né? Pistolas no mesmo calibre, com capacidade de intercambiabilidade de carregadores e de modo a você ter um backup efetivo. Mas a decisão é de vocês. Vou ter duas pistolas do mesmo calibre, vou ter pistolas de calibre diferente, vou ter pistola e revólver, aí é uma decisão pessoal. O importante é que antes de realizar, antes de concretizar a sua escolha, antes de formalizar o seu pedido, que você busque conhecimento, veja as possibilidades, já vislumbre o espaço que você dará à frente antes de fazer a sua aquisição. No caso do oficial, ele adquire uma arma de uso restrito hoje. Se ele se arrepender, mas na frente ele poderá adquirir uma outra arma e futuramente transferir a primeira. No caso da praça não, se ele adquiriu uma, se arrependeu, para ele adquirir outra de uso restrito, primeiro ele vai ter que transferir a que ele adquiriu anteriormente. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, eu vou tentar na medida do possível ir respondendo aí o mais rápido possível. E quem gostou, dê um like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar aí os nossos vídeos, tá ok? Seu espaço em Parabelo, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Até a próxima, se Deus quiser.